Olá, minha gente! Paz do Senhor Jesus para você, para toda a sua família. Tudo bem com vocês? Só na bênção? Aqui estamos nós de novo para trazer um recado da parte de Deus para a sua vida. E hoje estou aqui para trazer um alerta muito importante para você. Eu quero falar sobre duas coisas que podem acontecer a qualquer momento. Duas coisas que podem acontecer a qualquer momento e para tal momento você tem que estar preparado. Dois momentos. Eu quero falar sobre a volta de Jesus. Eu quero falar sobre a morte. A volta de Jesus quanto à morte, embora sejam distintas, esse assunto seja um tanto quanto distintos, eles se parecem. Tanto a morte como a volta de Jesus, você não sabe quando, você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não sabe o momento em que isto vai acontecer. Então, para tal acontecimento, tanto a morte quanto a volta assim, de Jesus, você tem que estar preparado. Hoje, esta mensagem é: se Jesus voltar ou você morrer, você está preparado? Para tal situação, tanto para a morte quanto para a volta de Jesus, você e eu temos que estar preparados. Porque essas duas coisas podem acontecer a qualquer momento. Eu estou fazendo agora esse vídeo, mas eu não sei daqui a 10 minutos, eu não sei daqui a meia hora, eu não sei daqui a uma hora. Isso pode acontecer, essas duas coisas. Jesus voltar ou eu morrer. Mas para tal evento eu tenho que estar preparado. Eu vou te dar aqui alguns conselhos hoje para que você esteja se alertando, se atentando para isso. Tá bom? Primeiro, para a morte. Você não sabe a hora que vai acontecer. Você não sabe em que momento vai acontecer. Você sabia que cada ser humano na Terra já tem um dia pré-determinado para ele coexistir? Você sabia que existe um tempo pré-determinado por Deus da existência de cada ser humano? Você e eu não sabemos, mas Deus já pré-determinou uma data e um dia para que eu possa morrer. Deus já pré-determinou um dia em que você ou eu devemos morrer. Em base bíblica você vai achar isso? Eu vou ler um texto bíblico aqui para te atentar a isso. Em Jó, capítulo 14, um detalhe interessantíssimo aqui para vocês. Vamos lá. Jó capítulo 14. Aqui. Glória a Deus. Olha aqui, Jó capítulo 14, versículo 1. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Ele vai fazer uma analogia, uma comparação. Sai como uma flor e seca. Foge também como a sombra e não permanece. Que coisa mais forte é essa? Olha o versículo 5. Eu li o versículo 1 e o 2. Agora, olha o 5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites e não passará além deles. Meu Deus! Nessa passagem aqui de Jó, capítulo 14, Jó começa a falar que o homem nascido da mulher, né, é de bem poucos dias, e nesses poucos dias de muita inquietação. No versículo 5, Jó vai dizer o seguinte: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limite e não passará das. Meu Jesus! Olha, você tem que estar preparado. Você já tem um dia pré-determinado por Deus da sua existência na Terra. Para isso você deve estar preparado. Porque você não sabe quando. Você não tem em mãos um livro, olha, aqui ó, eu vou morrer 2030,
fevereiro de 2030, data tal, hora tal. Não, você não tem isso. Mas Deus já predeterminou que isso irá acontecer. E você tem que estar preparado para isso, minha gente. A volta de Jesus agora. A volta de Jesus agora. Falei sobre a morte. Agora sobre a volta de Jesus. Você vê que as duas coisas se parecem. Em Mateus capítulo 24, minha gente, vamos ler aqui. Mateus 24, no versículo 42. Aqui, ó. Isso. Mateus capítulo 24, 42, diz assim: vigiai. O que é vigiar? Estar atento. Porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai, usando de uma analogia, mas considerai isso. Se o pai de família soubesse que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. No 44 diz assim: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ora, Jó disse que os dias do homem já estão pré-determinados por Deus, o número dos seus dias, meses, o tempo de vida de cada ser humano já está pré-determinado por Deus. Nós não sabemos quando é que quando é que você vai morrer, mas ele já tem no seu livro quando é que eu vou morrer, quando é que você vai morrer, até onde você vai existir na face da terra. E aqui, sobre a volta assim, de Jesus há de vir uma hora que você e eu desconhecemos também, mas ele já sabe quando ele vai voltar. Ele já tem a data, o ano, o dia, o mês, a hora, e quem sabe não é hoje que ele volta. Quem sabe não é hoje que Jesus volta. E quem sabe hoje é o último dia da minha vida. Quem sabe hoje aqui é o último vídeo que eu estou fazendo, pregando a palavra de Deus aqui para você, trazendo esse alerta, gente, de que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Nós devemos estar preparados para a morte. Lembra do que eu falei? Tanto a morte como a volta assim de Jesus, embora sejam distintas, elas se parecem. Você não sabe quando, você não sabe a hora, você não sabe o momento. Cuidado. Tenha mais cuidado com a sua vida espiritual. Deixa eu te falar algo aqui que o Espírito Santo está me incomodando aqui para me falar agora aqui com você. Não é religião que salva. Não é religião que salva. Não é você pertencer a uma igreja, uma denominação religiosa que vai lhe salvar. Em primeira instância é isso. Espera aí. Para mim me preparar para a morte, me preparar para a volta de quem? De Jesus. Então, a sua vida deve ser devocionada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Religião não salva, é Jesus Cristo quem salva. João capítulo 14, versículo 6, diz a palavra que Ele é o caminho, Ele é a verdade. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: nenhum outro há salvação dada aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Nem no céu, nem na terra. Não há outro nome que se nomeie. Só Jesus é o Salvador. Só Jesus. Não há outro que possa salvar. A compreensão é essa. Espera aí. A morte é eminente. Qualquer momento pode acontecer. A volta de Jesus pode acontecer a qualquer hora. Para tal, eu tenho que estar preparado para quem? Quem é que vai vir me buscar? É Jesus Cristo. Quem é que tem poder sobre a vida e a morte? Jesus Cristo. Aceite a Jesus Cristo como teu Senhor.
Aceite, receba Jesus Cristo enquanto você está vivo. Receba a palavra de salvação que só Jesus tem para te dar. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus. Em João capítulo 5, verso 39, Jesus diz aos judeus daquela época: examinais as sagradas escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Sabe de qual sagrada escritura Jesus estava se referindo? Não é ao evangelho, não. Era a Torá. Era a Torá. É o único livro que eles tinham lá em mãos, que mencionavam, que falava sobre Deus, que falava sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a santidade de Deus. Era a Torá. E ele diz assim: ei, vocês aí, examinais as sagradas escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam, são elas que de mim falam. O que Jesus está falando? É de mim que você vai receber a salvação proveniente da parte de Deus. Eu vou ler um outro texto aqui para você. Primeiro livro, ou primeira carta. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Do versículo 5, presta atenção. Porque há um só mediador. Desculpa. Porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus, gente, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O único que pode te capacitar, te preparar para a salvação, é quem? Aquele que vem te buscar, aquele que vem buscar a gente. Aquele que é a qual morte, quando chegar, você está preparado. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. O que devemos fazer enquanto temos vivo? Vamos lá para Isaías 55, 6. Isaías capítulo 55, 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Invocar o Senhor enquanto se pode se achar. Buscar o Senhor enquanto se pode encontrar. Buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocar enquanto se pode buscá-lo. Porque vai chegar um tempo, minha gente, que não vai ter tempo para isso. Quando a morte chegar. Depois que Jesus voltar. Aí é tarde. Aí é tarde. Não, irmãos, entenda isso. A salvação ela não pode ser vivenciada depois da morte. A salvação, não sei como é que eu vou explicar em outras palavras. A salvação ela deve ser construída em vida. Enquanto você está vivo, enquanto Jesus não voltar, a responsabilidade de se preparar concernente à salvação é minha, é sua. Eu estou tentando achar palavras aqui para não ser um tanto quanto grosso aqui, porque tem certas coisas que pessoas pensam que salva, que não salva, minha gente. Achar que é outro que pode salvar, é outra, não é? Não existe outra ou outro que pode salvar, só Jesus. Não existe uma instituição religiosa que salva, só Jesus. Não é você ser bom que salva. Não é eu ser generoso que salva. Ser bom, ajudar o próximo. Eu não faço mais do que minha obrigação.
ajudar, aconselhar, né? Mas isso não me garante salvação. Deixa eu falar algo mais. Eu ser pastor e pertencer a uma instituição evangélica não me faz salvo. Eu ser pastor não me garante salvação. Agora vamos lá. O que salva? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Gente, desperta, gente. Vamos despertar, meu povo. Jesus está voltando e você pode morrer. Mateus capítulo 7, versículo 21. Anote aí, leia a Bíblia também. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ei, olha só o que diz o texto. E, eu tenho dons, eu tenho autoridade sobre demônios. Olha, quando eu oro, os demônios estremecem. Quando eu profetizo, coisa boa. Eu oro e fogo cai. Eu oro e faço milagre. Não, irmão, não tem nada a ver com salvação isso. Dons não me salvam. Eu posso ter todo o dom, todos os dons. Os 9 dons bíblicos e mais alguma coisa que isso não salva. Em Mateus capítulo 7, 22, olha o alerta. Por se achar que ser o tal, ser profeta, ser curandeiro. Olha o que diz o texto. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha, maravilhas. Olha o que diz o texto no versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixa eu explicar aqui para você essa palavra que Jesus dirá naquele dia. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Essa terminologia, essa nomenclatura, nunca vos conheci, não significa que Jesus não sabia quem eram as pessoas. Falava sobre o quê? Sobre travar relacionamento. Quando Jesus diz: eu não direi abertamente, nunca vos conheci, ele está dizendo: eu nunca travei relacionamento com vocês. Porque vocês não fizeram a minha vontade. E qual é a vontade de Deus? Vamos estudar a Bíblia. Qual é a vontade de Deus? Primeira carta de Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 4. Esta é a vontade de Deus. Olha aí. Está ouvindo ao fundo aqui? Não sabia cantando? Ele está fazendo fundo musical para mim aqui. Vamos lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim no versículo 1 a seguir: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Agora vem. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Está dizendo que nós temos a responsabilidade de nos mantermos numa posição que agrade a Deus. E que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios, que não conhecem a Deus. Olha que tapa na cara da gente aí, irmão. Ninguém oprima ou vos engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus à imundícia, mas para a santificação. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Até que ele não volte, ou até quando a morte não chegar na sua vida, que você esteja, enquanto viver, enquanto Jesus não voltar, enquanto você não morrer, viver esta vontade de Deus.
em santificação. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira, minha gente. Achar, meu Deus, não, irmão. Requer responsabilidade. Jesus salva, mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a vontade de Deus. Temos que nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nos interessar mais pelas coisas de Deus. E a Bíblia diz sobre, esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação. E como é que eu me santifico? Vamos lá, para a palavra. João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 17. Diz assim o texto sagrado, ó. Perdão. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ó, santifica onde? Na verdade. A tua palavra é a verdade. A vontade de Deus é o quê? A vossa santificação, até que ele venha ou até o dia da sua morte. A vontade dele é a santificação. Como é que eu me santifico? Através do Evangelho, através da palavra de Deus. Submeter-se à palavra de Deus. Aceitar os ensinamentos que Jesus deixou para nossas vidas. Para que quando Jesus voltar, ou nós morremos, nós estejamos preparados. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá está dizendo expressamente, ninguém vai ver a Deus sem travar bom relacionamento com o teu próximo e sem abraçar a santificação em sua vida. Ninguém. Um conselho que eu quero dar para você. Para de picuinha com aquele e com a outra. Vive em paz com todos. Sabe? Tenha uma vida de santidade. Obedeça a palavra de Deus. Quando você se sujeita à palavra de Deus, você entra no processo de santidade, de santificação. Eu não estou batendo no peito aqui dizendo que eu sou melhor do que você, porque eu estou no mesmo processo. Eu estou no mesmo processo que vocês. Toda e qualquer pessoa que serve a Cristo, seja ele pastor ou não, seja ele um membro comum, uma pessoa que estará aceitando a Cristo agora, estará no mesmo processo de santificação. E se que nós quisermos ver o Senhor, ou viver a nossa salvação, e um dia receber Jesus nas alturas, receber como teu Senhor, Salvador, e viver com Ele na eternidade, responsabilidade, gente. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto está perto. Um outro dado que eu queria deixar aqui para você. Isaías, quando fala procurar enquanto está perto, buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocar Ele enquanto está perto, porque vai chegar um período em que Jesus não vai ser achado. Está aqui o texto. Sabe quem disse isso? Amós, um profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Diz assim o texto, ó. Eis que vem dias, diz quem? O Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha aí. Vamos supor que Jesus volte agora e leve o povo. Um povo que não quer saber assim de Jesus agora. Depois que o arrebatamento acontecer, vai procurar, não vai ser achado. Jesus não vai achar. Sabe essa sensação de sentir o Senhor aqui na terra? Sabe esse discernimento que eu e você temos hoje de compreendermos, entendermos a Bíblia? Sabe quem dá? É o Espírito Santo. E quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Aquele que te dá discernimento, aquele que te dá percepção de que Deus está perto, de entendimento acerca da palavra de Deus, não vai estar aqui mais, minha gente.
Por isso que o profeta profetizou sobre isso. Olha o versículo 12. Irão errantes de um mar a outro mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Não vai achar. Não vai achar. Não vai achar. Hoje, estou te trazendo esse alerta. Por favor, minha gente, enquanto você está vivo, enquanto Jesus não voltar, se interesse mais pelas coisas de Deus, minha gente. Ah, eu não vou na igreja porque eu não gosto lá daquela igreja. Então vai para outra igreja. Se for, tem gente que diz assim que não vai assim para a igreja porque não gosta lá de tal igreja, não gosta da igreja A, não gosta da igreja B, não gosta. Se não vai em igreja nenhuma, porque ela não quer Cristo. É desculpa para quem não quer Cristo. E mal sabe elas que sem Cristo não pode ser salva. Sem Jesus não pode ser salvo, minha gente. Sem o conhecimento da palavra, você não pode ser salvo. Enquanto você está vivo, enquanto Jesus não voltar, busca Jesus. Aí você pode dizer, mas eu sou bom, eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, minha gente, é tempo de se preocupar com isso, porque o seu tempo de vida se aproxima ao fim. E a volta de Jesus se aproxima. Mas quanto tempo, pastor, faz que eu estou ouvindo que Jesus vai voltar? Vai voltar, e cadê que não voltou? Deixa eu ler uma Bíblia, aqui a Bíblia que fala sobre isso. Olha só o que diz aqui o texto, minha gente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Olha o que diz assim a palavra. No versículo 8. Mas, amados, não me ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tem gente que fala assim, os pastores vivem falando que Jesus está voltando, mas até agora você não voltou. Glória a Deus que não voltou, quem sabe está esperando você aceitar Ele como teu Senhor. É que a gente entende o tempo de Deus limitando-se ao nosso tempo. Existem duas medidas de tempo. Existe o tempo humano, que é cronos. Como é a medida de tempo cronos, pastor? A medida de tempo cronos significa anos, meses, dias, horas, minutos, segundo, milésimo de segundo, centésimo de segundo, e aí vai, até chegar o momento. Isso é medida de tempo cronos. Agora, tem o kairos, outra medida de tempo assim de kairos, que não existe. Não existe anos, meses, dias, hora, minutos, segundo, milésimo, segundo, centésimo, segundo. Não existe isso. Não existe tempo. Essa medida de tempo não existe. Esse tempo se chama kairos, medida de tempo de Deus. Não existe essa medida de tempo. A medida cronos existe, anos, que é o tempo do homem. Por isso que Jesus diz na sua palavra, não se engane, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso que nós não devemos ignorar que isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer instante na tua vida, na nossa vida, porque isso está perto de acontecer. Queira você acreditar ou não, Jesus Cristo está voltando. Queira você não estar preparado para isso, ou estando preparado, Jesus está voltando. Um outro dado, queira você crer ou queira você não crer, você vai morrer. A qualquer hora você vai partir disso, da vida para a morte. E note bem, nós estamos falando aqui sobre salvação. Salvação. Aonde você quer passar a sua eternidade? Não é Deus quem define aonde você vai passar. É você. Eu defino aonde eu quero passar. Jesus salva. Mas eu decido se quero ser salvo. Sabia disso?
É eu quem escolho se quero ser salvo ou não? Olha o alerta que Jesus está dando para nós, minha gente. Tá vendo? É de forma bem grossa mesmo. Aqui a gente não está sobre um estúdio, a gente não tem estúdio, não temos aqui ferramentas, né, tão boas assim para fazer belas gravações, mas em breve a gente vai ter, em nome assim, do Senhor. Mas dessa maneira rústica mesmo, desse jeito bem simples aqui, desse jeitão bem... Deus está me usando aqui para te deixar alerta, desperta, dessa maneira, né, rústica aqui, errando português, né, errando até mas falando, deixando alerta para você. Um dos sinais da volta assim de Jesus, o maior sinal da volta assim de Jesus, irmãos, está assim em Mateus capítulo 24. Isso já tá acontecendo, porque já não... Olha só, em Mateus capítulo 24, versículo 14. O maior sinal da volta de Jesus está aqui, ó. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Gente, fala para mim se não é agora que Jesus pode voltar. Fala se não é agora. A tecnologia avançada como está. Jesus está voltando. Fala se não é agora. Essas plataformas digitais, YouTube, Twitter, WhatsApp, faz com que essa mensagem que eu esteja pregando aqui agora, estou aqui pregando agora, chegue agora mesmo, quando a gente mandar ele para o YouTube, chega lá do outro mundo. Você não acha que já está chegando a hora de você se posicionar perante Deus? Você não acha que já está na hora assim do Zildo se posicionar diante de Deus e dizer, olha, tem que errar menos, não que eu não vou errar mais. Procurar a santidade e aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo não é somente um dia, todos os dias. Aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor. Receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E viver uma vida com Ele para que você esteja sendo preparado para esses dois eventos. Tanto para a morte quanto para a volta assim, de Jesus. Jesus está voltando. E você? E eu? E nós? Como é que nós estamos? Se preocupando aí com tanta coisa. Gastando e investindo energia em tanta coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu estou sentindo. E eu tenho que falar, que se eu não falar, o Espírito Santo de Deus assim vai me cobrar. Eu nunca vi tanto investimento, tanta energia para se trabalhar em propagar candidatos à eleição de crentes, como nesse último tempo. Se fosse empregado toda essa energia, se fosse empregado todo esse movimento, tudo, né? Esse negócio, não, tem que ser fulano, tem que ser Bertano, tem que ser fulano, tem que ser Bertano, e até brigar. Se isso fosse feito em prol do evangelho, quantas almas não seriam salvas? Se esse empenho todo, ferramentas que nós temos em mãos hoje aqui, em que pessoas não estão pregando a palavra de Deus, não estou generalizando também, não quero ser nenhum idiota, nenhum tonto para falar isso aqui, mas, irmão, muita gente usando assim de plataformas para falar mais sobre o homem e menos sobre o Senhor. Nós temos que estar falando mais sobre o Senhor e menos sobre os homens. Jesus Cristo está voltando. Esteja olhando firmemente. Deixa eu dar um outro conselho aqui para você, já estou terminando já. O Espírito Santo, ele é tremendo, irmãos. E uma forma bem simplona mesmo que a gente está pregando aqui, sem muita
formalidade, errando. Mas olha só o que diz aqui, ó. Hebreus 12, versículo 1. Um alerta aqui, ó. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de todo embaraço e todo pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Sua parte A. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus deve ser o alvo da sua existência. Viva para Ele. Sabe, gente, invista mais o seu tempo naquilo que verdadeiramente merece todo o tempo. Naquele que verdadeiramente merece todo o teu empenho. Jesus. Jesus. Ele é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Está dado um recado. Hoje aqui a palavra foi forte, né? Mas a gente precisa levar esses chacoalhão de vez em quando. Gente, eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, orar para os seus negócios. E vamos pedir ao Senhor que Ele te deixe, que Ele te dê mais feeling acerca de sinais que antecedem a volta de Jesus. Jesus está voltando. Sinais estão aí e também a nossa vida tão frágil que é, né? Agora nós estamos bem, batendo papo, dando risada, fazendo vídeo aqui, mas a gente não sabe. Daqui a alguns tempos, alguns minutos, algumas horas, eu posso já não estar aqui mais. Mas uma coisa é certa. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que viver é Cristo e morrer é ganho. Oh, glória a Deus! Amém? Vamos orar ao Senhor? Quero orar pela sua vida. Hoje eu quero orar em especial para a sua vida espiritual. Que você seja tocado pelo Espírito Santo e que se preocupe mais com as coisas de Deus do que com as coisas transitórias e passageiras com este mundo que a gente vive. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco a minha vida diante do Senhor e a vida desses que estão aqui me vendo agora. Eu não sei, meu Deus, por qual momento, situação que essa pessoa está atravessando, mas uma coisa eu peço ao Senhor, que o Senhor visite essa pessoa, esteja colocando nela, Jesus, essa consciência de que duas coisas podem acontecer a qualquer momento, tanto a morte como a tua volta, Senhor, estão iminentemente para que isso a qualquer momento aconteça. Eu quero que o Senhor esteja trabalhando na minha vida, na vida dessa pessoa, que o Senhor nos dê a capacidade para sermos salvos. Nós queremos ser salvos, nos capacita para isso. Nós queremos alcançar algo que seja grande, maravilhoso. Eu quero abençoar, Jesus, a esta vida que está me vendo, a família dela, e alcança, Jesus, pessoas que nesse momento estão atravessando períodos difíceis na sua vida, e pedir ao Senhor que o Senhor derrame sobre essa pessoa toda sorte de bênção, toda sorte de vitória. Enquanto elas viverem se preocupando com o teu reino, com a sua justiça, supra elas, Jesus, de toda necessidade. Sê na vida delas e entra com providência de forma poderosa. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, minha gente. Gente, deixa eu fazer um convite aqui todo especial a você que mora em Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jundiaí, enfim, região, a fazer uma visita em nossa igreja, no Ministério Voz da Verdade, aqui em Várzea Paulista, na rua Carioba 373, no Jardim Alessandra, no Mirante. Esteja nos visitando. Ali nós temos culto de terça, culto de oração, quinta-feira e sábado. Esses 3 dias são às 19h30. E aos domingos, nós temos culto ali às 19 horas. E você é o nosso convidado especial para ali podermos estar juntos, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Olha, irmão, Deus tem falado poderosamente através da vida do querido pastor Gilvan e a sua família. Aliás, um beijo para ele, com todo o meu amor, a ele e a sua esposa, a pastora Conceição, e também aos seus filhos, que Deus abençoe aí toda a sua família, tá bom? Olha, que Deus abençoe a sua vida, um beijo, até uma outra vez, onde nós estaremos voltando
com mais algo da parte de Deus. Jesus está voltando.